Olá, graça e paz, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma palavra, creio que será muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. No livro de Isaías, no capítulo 50 e no versículo 10, nós ouvimos a voz do Senhor claramente, fazendo uma pergunta que nós precisamos meditar. E não somente uma pergunta, mas duas direções, que no versículo 10 do capítulo 50 de Isaías, nós somos orientados, estimulados a colocar em prática a nossa fé. Como é que ele começa a pergunta? Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Esse texto esses dias tem sido um texto libertador para a minha alma, tem sido um texto consolador, um texto que tem me acalmado, que tem me desafiado a crer pelas verdades que consistem, que existem neste texto. Ele pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor? É uma pergunta. Quem é que teme ao Senhor? E ele continua nessa pergunta: e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz. É bem verdade que a vida, ela nos apresenta quadros, situações e momentos muito difíceis. A vida às vezes nos apresenta as suas faces com suas carrancas. A vida, ela nos apresenta situações que muitas vezes é como esse texto, que nós muitas vezes estamos andando em trevas sem nenhuma luz. Já parou para meditar que andar sem luz, andar sem nenhuma luz é quase que impossível de se mover? Muitas vezes o nosso caso é semelhante a este quadro solene que Isaías está perguntando. Quem há entre vós que tema ao Senhor? Quem há entre vós que ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz? Quem há entre vós? É uma pergunta. Quem, sem nenhuma luz, consegue se mover? Mas quando nós estamos num quadro que não há nenhuma luz, onde tudo está escuro, onde nós não temos a capacidade de resolução, porque muitas vezes, quando a luz apaga no nosso caminho, nós ficamos perdidos, nós ficamos cegos, nós ficamos sem enxergar. Mas é muito importante lembrar que ficar sem enxergar é uma teologia bíblica. Se faz necessário que nós fiquemos muitas vezes sem enxergar, porque somente na nossa escuridão nós teremos o privilégio de enxergar quem deve ser enxergado. Quando Jó diz no seu texto no capítulo 42, que antes eu te ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, no meio do seu sofrimento, no meio das suas trevas, ele pôde dizer no final: antes eu te conhecia de ouvir falar, antes os meus olhos te veem. Essa palavra veem no hebraico, ela é muito significativa, porque a ideia de veem aí no hebraico não é uma ideia de uma visão normal ocular, mas é uma ideia de estar face a face um com o outro. Quando nós estamos nas trevas das nossas vidas, sejam elas pelos nossos pecados, sejam elas por os nossos sofrimentos, nós temos a oportunidade, como foi Jó, de estar de frente, olhando face a face para com Deus. Não esqueça
que quando Paulo, ali em Atos 9, no caminho de Damasco, quando ele teve a visão do Senhor, ele ficou cego por 3 dias, até que Deus manda Ananias em sua casa. E ele, depois de ter passado um período de escuridão, cego, depois que o profeta Ananias foi em sua casa e orou por ele, ele recuperou a visão, ele fica cheio do Espírito Santo. E ele começa agora a ver a Jesus. Ele começa agora a ver o Senhor, ter a visão clara de quem é Deus. As trevas e as nossas lutas são uma oportunidade de nós conhecermos ao Senhor. Que dizer de Sansão? Que depois de ser um nazireu, um homem de força, um homem que havia sido a maior exposição de poder do Velho Testamento, mas no dia da sua morte, depois de estar cego, rodando, fazendo o movimento de um moinho, mesmo cego, ele clama ao Senhor e Deus ouve a Sansão e muitos mais. Sansão matou pessoas em sua morte do que em sua vida. A graça de Deus, na escuridão de Sansão, nas suas trevas, ele viu o Senhor. E esse texto nos diz: quem há entre vós que tema ao Senhor, que ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz. E quando nós estamos andando em trevas, sem nenhuma luz, esse texto do versículo 10, ele nos dá 2 verbos, 2 palavras muito importantes. Ele diz assim: primeiro, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor. O Senhor nos chama para a confiança. Confie. O verbo confiar. É tempo de nós lançarmos fé. É tempo de nós, nas nossas trevas, confiarmos em Deus. Quem tem confiança não oscila. Quem tem confiança não fica perturbado, mas entra em um descanso com Deus. Quem confia tem consciência que o objeto da sua confiança é poderoso. Mas não somente isto, ele diz: que andou em trevas, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Confiança e se firmar. Firmar-se sobre Deus. Ter consciência que sobre Deus nós estamos seguros. Eu não estou enxergando nada, mas quando nós estamos em nossas trevas, nós temos a oportunidade, como Sansão, como Jó, como Paulo, de enxergar ao Senhor. O que nós precisamos neste dia, a maior resolução, é que nós tenhamos a visão do Senhor. E a visão do Senhor, ela é transformadora, porque olhando para Ele, nós fomos iluminados e os nossos rostos não serão confundidos, diz o Salmo 34. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados pela ação ativa dessa graça de revelação da pessoa do Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor, não agora como um espelho, mas vemos a sua glória, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Porque na tua luz nós vemos a luz. É na luz de Cristo. É na luz do Pai. O Pai das luzes. É na ação do Espírito Santo nas nossas trevas que nós podemos nos firmar e nós podemos confiar no Senhor. Versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo de Isaías 50 nos dá algumas orientações das quais nós precisamos aplicar em nossa vida. Primeiro, no versículo 8, ele fala assim: perto está o que nos justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Deus está nos chamando, a última frase do texto é: chegue-se para mim. Quem vai te condenar?
Apresentemos-nos juntamente. Deus nos chama para nos apresentarmos diante dele, porque a primeira frase do versículo 8 de Isaías 50 é: perto está o que me justifica. Isso me faz lembrar de Paulo, quando vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem me justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, antes ressuscitou. Jesus, ele nos trouxe a liberdade, a libertação plena dos nossos pecados, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nada poderá nos livrar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós estamos seguros. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que se firmam sobre o Senhor estão garantidos, porque perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome. Perto está o Senhor, o que me justifica. Quem contendará comigo? Apresentemo-nos junto a ele. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Deus está nos chamando para uma comunhão plena, verdadeira. Chega de medo, chega de insegurança, chega de oscilação. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Outra hora você se deprime, outra hora você se alegra. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de se firmar sobre o seu Deus. Mas não somente isso. No versículo 9 ele fala assim: eis que o Senhor, Deus, me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como vestidos serão consumidos e as traças comerá. Nós temos a ajuda de Deus. Eis que o Senhor me ajuda. Versículo 9. Nós temos a graça. Nós temos o favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas uma coisa é certa: nós temos a ajuda de Deus. Nós temos o favor de Deus. Nós temos Deus agindo ao nosso favor. Nós temos Deus ao nosso lado. É bem verdade, como já ouvi, você e Deus, eu e Deus, nós somos maioria. Ter Deus ao nosso favor, ter Deus ao nosso encontro, ter Deus nos ajudando, ter Deus por perto. E a pergunta é: quem há entre vós que tema o Senhor? Quem é entre vós que ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz? É uma pergunta que ele está fazendo. Ele vai dizer: aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Confiemos no nome de Deus e nos firmemos sobre o próprio Deus, porque esse texto ele tem uma advertência. E muitos de nós podemos estar incorrendo na advertência solene que é feita nesse texto, que é o versículo 11. Ele diz assim: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste. De mim é que sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Esse versículo 11, em outras palavras, o Senhor está dizendo: vocês estão fazendo o vosso fogo, vocês estão fazendo as vossas tochas, vocês estão dando o seu jeito, vocês estão fazendo o jeitinho de vocês, vocês estão criando os atalhos, vocês estão buscando recursos humanos, vocês estão fazendo produções humanas para resolver o problema da vossa escuridão. Vocês estão buscando recursos humanos da carne. Mas ele diz no versículo 11: vocês estão fazendo o vosso fogo, mas é de mim que vai prover isso. É de mim que vai sobrevir. Eu que vou produzir a luz para vocês. Não faça o seu fogo. Não produza a sua própria tocha.
Não dê o seu jeitinho. Não assine. Não tire a vantagem. Mas a pergunta é: quem de vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? E eu agora faço uma aplicação final. Esse texto fala sobre Jesus. É um texto messiânico. Jesus, ele veio ao mundo, porque Jesus, ele é a luz do mundo, ele veio para este mundo de trevas. Jesus foi dado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o servo fiel, que andou em trevas sem nenhuma luz, mas que confiou e se firmou sobre o seu Deus. E se você é cristão, você tem Jesus ao seu favor. E ele como um vencedor, porque ele é o único. A pergunta se encaixa para Jesus. Jesus é este que andou em trevas sem nenhuma luz. Jesus não fez fogo estranho. Jesus não produziu mecanismos estranhos. Porque Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse que, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está em plenas trevas, nós temos um Senhor vencedor invicto. Nós temos um Senhor que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu o mundo, que venceu as potestades, que venceu os principados, que venceu as nações. Nós temos um vencedor invicto e nós podemos em Cristo confiar na verdade do Senhor, que nós estamos seguros de que nós precisamos, como nosso padrão, que é Jesus, confiar e se firmar sobre o Senhor, porque Ele está perto e porque Ele nos ajuda com a graça e o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. O Senhor nos chama esses dias para um derramar do poder do Espírito Santo. É tempo de renovação. O Senhor vai derramar o seu poder sobre a sua igreja. O Senhor tem nos chamado a sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz e desfrutarmos da plenitude, da graça, das insondáveis riquezas de Cristo e partimos para uma vida ascensional, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. É tempo de nos humilharmos diante desse Deus. Não acenda a sua tocha, não acenda a sua luz, não faça o seu fogo. Confie e se firme sobre Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deus, Ele é o Senhor soberano. Deus é ativo, não perdeu o controle absoluto de nada da sua vida. Ele conhece as somas dos cabelos de vossa cabeça. Não cai um pardal da árvore sem o seu consentimento. Deus continua controlando a sua vida. Deus continua controlando a sua saúde. Deus continua controlando o seu matrimônio. Deus continua controlando as suas finanças. Deus fez uma obra maravilhosa e magnífica que nos tirou das trevas, dos reinos das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos do Senhor, somos a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, nós temos o Senhor que nos ajuda, nós temos o Senhor que está perto, nós temos o Senhor que nos convida. Vinde, vinde, ele diz, chegue-se para mim. No versículo 8, chegue-se para mim. Venham a mim todos vós. Venham a mim todos vocês. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo, porque o Senhor quer ministrar graça, salvação e libertação. Que eu te abençoo nessa vida, nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você receba essa palavra do Senhor no seu coração.
em nome de Jesus.